Boa noite, irmãos. Graças a Deus por esse dia que Ele nos deu. E agora nós estamos aqui para mais uma live de perguntas e respostas. Vou falar igual o pastor, nossa audiência é visível, né? Estamos eu, pastor, a irmã Santa e o irmão Décio para começar nessa live de hoje. Vou pedir ao irmão Décio que faça a oração para começar e em seguida o pastor dar uma saudação para os irmãos e a gente vai começar com a nossa... Já temos 2 perguntas aqui anotadas e os irmãos anotem suas perguntas para a gente ir emendando uma na outra, tá bem? Então, irmão, desce uma oração. Ô Pai querido, obrigado, Jesus. muito obrigado por este momento. Assim Amém, seja, Senhor. Deus. Em que estamos aqui reunidos Glória a Deus. em volta da Tua palavra. Muito obrigado, Que o Senhor. Senhor dê sabedoria Assim nas seja, perguntas, Pai. Pai, Amém. e nas respostas, Pai. Que a gente Assim possa sair seja, daqui Senhor. mais Glória a edificados, Deus. Pai, com a Tua Obrigado, palavra. Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Então, glória a Deus. Pastor com a palavra. Deus abençoe, irmãos, a todos vocês. Hoje é um dia especial para nós. Muita satisfação de poder conversar com vocês. E, na verdade, isso é uma conversa, né? Uma resposta que a gente tem para algumas que a gente sabe responder, né? Que Deus nos dê o alcance e a sabedoria para chegar ali. Porque é um assunto melindroso, como disse o irmão Brana, né? Ele ficava às vezes uma noite em claro, analisando as perguntas e para trazer as respostas corretas. Ele respondeu perguntas muito profundas, né? E por mais simples que seja uma pergunta, a pessoa quer saber aquilo ali, né? Ele quer entender aquilo que ele não entendeu. Então eu acho que isso é muito, muito gratificante, a gente poder dar uma ajuda, né? Nesse momento. Mas eu queria ler uma escritura com vocês aqui, que me veio essa tarde. Eu disse ao Senhor que ia ler essa escritura aqui. São João, no capítulo 4, né? De São João, versículo 13. Jesus respondendo, disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, terá nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a todos vocês, irmãos. Então, se vocês têm perguntas, que a gente puder ajudar vocês, eu posso ajudar naquelas que Deus me dê, né, sabedoria para responder para vocês. Senão a gente vai deixar aquelas que a gente não tem um alcance ainda de dar uma posição para vocês, a gente pode ficar com elas, estudar, buscar mensagem, né? Então a gente de qualquer forma vai fazer tudo para ajudar vocês. O pastor ele tem que fazer tudo para ajudar o seu povo, né? Deus abençoe. Amém. Então, vamos começar com a primeira pergunta de hoje, né? A pergunta foi mandada no particular. A pergunta é a seguinte, vou colocar um contexto aqui, que assim, muitas pessoas de algumas religiões acreditam que por meio de reencarnações se purificam dos pecados e de seus erros, tipo o purgatório, né? Que também a Igreja Católica acredita, né? Que a pessoa fica no purgatório para depois que pagar seus pecados ser salva. Aí não é reencarnação, é purgatório. Outras acreditam que reencarna para ir se purificando e fazendo bem para as pessoas, para ir pagando os seus erros. Bom, mas nós sabemos que não acontece assim. Então, depois do milênio, o que acontece com essas pessoas? Irmãos, na verdade vocês sabem que não há outro caminho de purificação da alma do homem a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Ele morreu. Então tudo que passa disso é coisas, ou é um credo, ou é uma religião, alguém formalizou alguma coisa, alguma crença, e iludir as pessoas para o erro. Não é? Isso é muito perigoso. Porque se tudo que nós fizer fora de Cristo, fora da Escritura, né, eu não creio que exista reencarnação. Isso é uma crença que está proliferada hoje pelo mundo,
né? Isso vem de, talvez, de uma coisa que as pessoas desejam ver, muitas coisas que eles deslumbram, uma influência que eles têm por dentro de enxergar coisas que eles não devem, não é? Porque aquilo que o homem busca, Satanás lhe apresenta, lhe coloca ali. Então ele diz que isso é muito perigoso. Nós temos que seguir só uma linha, essa é Jesus Cristo. Amém. E ele é o único salvador do mundo e é o único que vai nos defender também no trono branco, né? Aqueles que chegarem até ali, a noiva estará ali para julgar juntamente com ele. Olha o que diz a Bíblia aqui, eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 20, diz assim: 20 e no verso 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu, e não se achou lugar para ele. Veja que coisa séria. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que havia nele, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Veja, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqueles que não foram escritos no livro da vida. Então veja bem, Deus fez a escolha antes que o mundo existisse. Ninguém salva ninguém, ninguém coloca ninguém no céu por uma oração, ou por um jejum, ou por um quebrantamento. Nós já viemos lá do Éden escolhidos. Os membros da noiva e aqueles que hão de ser salvos. Por isso vai aparecer lá aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro, que foram redimidos por ele, chamados, não é? Os demais ainda serão julgados, porque não sabemos, né, o que vai acontecer no desenvolver de tudo isso. Mas, na verdade, o julgamento, ali a Bíblia diz, em São Mateus, Jesus diz que é julgar as ovelhas, separar as ovelhas dos cabritos. Então, ovelhas para a direita, cabritos para a esquerda. Né? E diz o profeta que depois do julgamento não tem mais volta, né? Aí a pessoa vai para onde ela buscou. Se ela buscou Jesus, ela estará com ele. E se ela buscou uma coisa errada, ela vai estar no erro. Porque a pessoa é o que ela saiu daqui. Misericórdia, meu Deus. Entende? Ela é o que ela saiu daqui, ela não vai mudar nada lá. É muito sério. Por isso, a pessoa... uma resposta que nós não podemos assim dizer se está perdido, aquele está perdido, porque todos terão que chegar no trono branco. E nós não podemos fazer juízos precipitados. Dizer a pessoa vai para o inferno, isso é uma coisa muito perigosa. Né? Muito perigosa, porque você vê, por exemplo, na Escritura teve coisas, né? Não vamos longe, Saul, né? Saul consultou uma feiticeira, né? E apareceu lá salvo. Então Deus sabe, as coisas não são como a gente pensa. Né? O profeta diz que vai ter muitas surpresas lá, né? Que nós não sabemos. Né? Nós tivemos, por exemplo, Salomão, né? Salomão também, ele foi para o lado da idolatria, da feitiçaria nos seus últimos dias. E ele está lá. Ele era um filho de Davi que se assentou no trono. Né? Então, nós não vamos tomar exemplos de ninguém aqui. O nosso exemplo é Jesus Cristo.
Amém. né? A pessoa tem que viver aqui, nascer de novo, ser cheia do Espírito Santo para poder aparecer lá. Isso é garantido, né, pastor? É. O resto é dúvida. São os membros da noiva. Agora, aqueles que vão ser julgados no último dia, na verdade, professa que essas almas vão ficar no lago de fogo por milhões de anos, talvez. Mas um dia será terminado, exterminado. Porque ele diz que se o lago de fogo teve um começo, ele também tem que ter um fim. Né? Então, isso é o que eu podia responder para vocês, a pessoa que fez essa pergunta. Né? Então, fique seguro de que vai estar lá aqueles que estão no livro da vida. A Bíblia fala aqui, onde lemos, né? Apocalipse Né? 20. Quando Cristo desce em cavalos brancos, um exército do céu, a noiva estará ali também, ele prende Satanás, ele fica 1000 anos preso, não é? Depois ele é solto, olha aqui, Apocalipse 20 e verso 7. Ele é solto, né? Ele sai para o lagar da terra, ele sai buscar os seus súditos para brigar contra Cristo na guerra de Gog e Magog, não é? Será o último julgamento, a última guerra, né? E ali então, cada um vai para o seu destino. O Éden vai nascer, vai vir, Aleluia. né? Para aqueles que estão crendo, Amém. e o inferno será para aqueles que escolheram. Se escolheram um mundo aqui, se escolheram uma coisa errada aqui, viveram no mundo, já sabe para onde vão. Não temos o que dizer nada, porque são escolhas. Eu, por exemplo, escolhi viver. Nós escolhemos aqui, a nossa casa aqui, para viver para Jesus. Né? Agora, todas as pessoas que entram aqui dentro vão ver Jesus aqui dentro. Amém. Né? As nossas vidas. Agora, não podemos mudar as pessoas. Aqui nessa mensagem, por exemplo, aqui eu podia ler, mas eu prometo para vocês que quinta-feira nós vamos meditar um pouquinho nisso, né? Sobre esse assunto de salvação. Quem está salvo na igreja, quem está seguro e quem não está. Isso o irmão Brana mostra aqui na mensagem Gades Berneia, né? Essa aqui é outra. Gades Berneia. Ele diz que na igreja tem pessoas que estão lá sentadas por muito tempo e não estão salvos. Que coisa. Então não podemos brigar com isso. Agora, se vocês querem me ouvir quinta-feira sobre esse assunto um pouquinho, deem um amém aí na live, né? Gente, diz todo mundo amém aí para o pastor falar sobre Aí esse nós vamos assunto. poder chegar a uma conclusão para vocês aqui com o próprio mensageiro. Dos O salvos, que né? significa isso? Então, a princípio, irmãos, Satanás é preso aqui quando Cristo desce para o reinado do milênio. Acontece a guerra de Gog e Magog ali nas portas de Jerusalém, né? Porta de Israel. Então, vejam você. E aí então o que acontece? Né? Ele é preso e a noiva vive 1000 anos. Depois vem a segunda ressurreição. Vocês lendo aqui o capítulo que vocês vão entender, porque eu não posso ler tudo para vocês aqui. Mas vocês vão ver isso, tá bem? Deus abençoe. Eu acho que essa aí é a guerra do Armagedon. Armagedon. Certo. Então Gog tá. e Magog é depois do milênio, Depois né? termina tudo. Depois do milênio. E a outra, temos outra pergunta aqui. E os irmãos vão colocando suas perguntas aqui para a gente dar sequência, viu? Não deixem suas perguntas, não fiquem com dúvidas. Se tiverem perguntas sobre salvação, sobre o batismo, sobre o milênio, aproveita que o pastor está aqui para tirar as dúvidas. E isso é uma coisa que às vezes a gente, quando vai conversar com a pessoa da denominação, eles têm uma visão muito diferente. A gente tem uma visão e eles têm outra visão, né? Então a gente precisa estar certo com a Bíblia do que realmente é, né? Da verdade, do que vai acontecer daqui para frente, né? Nós já sabemos, então temos que ter cada vez mais aquela certeza, né? Os irmãos mais jovens, mais novos, que recém-batizados, tiverem alguma pergunta, é só colocar, viu? E outra pergunta é a seguinte, pastor. O que acontece com as pessoas que se suicidam? O suicídio é pecado? Porque assim, antes do senhor falar,
tem, por exemplo, tem religiões aí que dizem que a pessoa que tira a sua própria vida vai para o inferno, não tem perdão, que isso é coisa que o ser humano nunca pode fazer, interromper o projeto da vida, né? Então Bom, isso é uma aí, interpretação do homem, né? aí o que é que o senhor fala aí pra É uma gente? interpretação do homem. Eu mostrei ali para vocês que ninguém pode se agir contra a sua própria vida. Agora, o que Deus vai fazer com essa pessoa, eu não sei, porque ele tem que passar no trono branco e ser julgado. Eu podia dizer está errado sim. Uma pessoa ela não pode se agir contra a sua própria vida. Se suicidar, quer dizer, uma pessoa que faz isso, ela está tirando sua própria vida que Deus colocou ela aqui. Então isso é errado, né? Uma pessoa não deve fazer isso aí. Agora, o que ele viveu aqui é que eu disse, é o que vai valer, né? É o que essa pessoa viveu aqui. Eu acho que se essa pessoa, ela suicidou, ela não tinha Deus na sua vida. Ela tinha algo errado, alguma coisa errada, um espírito errado que levou ela a um suicídio, não é? Agora, como eu citei Saul, citei, né, essas coisas todas, eu não sei o que Deus vai fazer. Entende? Eu não posso dizer nisso, porque eu podia pegar a Bíblia e até condenar isso, né? E isso é certo. Mas eu não posso fazer um juízo precipitado, né? Então eu tenho que esperar que lá no trono branco, né, vai aparecer aqueles que vão estar lá. Isso que me preocupa. Eu aparecer lá, né? Cada um de nós aparecer lá. Então agora, o quanto esse assunto aí, eu acho que uma pessoa que passa por esse processo aí, ele desviou-se de Deus. Ele foi por outro caminho que não estava certo. Porque, como eu disse assim, o Mombrana diz que a alma do eleito ela é policiada. Está entendendo? Ela é policiada, ela é protegida pelos anjos. Então, eu acho que uma pessoa que ela, por exemplo, ela estava no livro da vida, ela não pode sair de lá. Entende? Não pode sair de lá. E quem não está no livro da vida, eu não sei, ele pode ir para qualquer outro caminho errado. Entende? A pessoa, ela está num ramal de erros, o eleito está num caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, esse ramal do mundo aí, essas estradas de atalhos que o irmão Brana fala, né, que as pessoas muitas vezes assim, ó, eles trocam de religião toda hora. Tiram uma capa e colocam outra. E isso vai arruinando a vida da pessoa, né? Vai distanciando ela de Deus. A pessoa, o único alimento do eleito, a única bandeira do eleito é a palavra. O eleito não sai fora da palavra. A palavra é que vai nos guiar até o fim, né? E ela aparecerá lá, né? Essa é a linguagem, o irmão Branco diz que a Bíblia é a linguagem do eleito. Entende? Ele fala esta linguagem aqui. Ele vive isso aqui. Ele honra isso aqui. Ele ama a palavra, né? Agora, o quanto, né? Eu estou dizendo para vocês assim que só existe esse caminho para o eleito. Não é? Agora, se ele desviou alguma coisa, como Saulo fez também, eu não sei. Eu não sei, irmãos. Eu não poderia dizer para vocês e acho que o irmão Brano não responderia isso também. Ele deixaria para lá. Certo? Porque isso pode ferir sentimentos. E às vezes você pode dar uma resposta de uma pergunta e ferir sentimentos de uma família toda. Né? Porque uma mãe e um filho, ela quer ver o filho salvo. Se tirou a vida, eu não posso dizer para ela que ele está salvo e nem que está perdido. Né? Então tem que ficar neutro. Então são perguntas assim melindrosas e perigosas de respondermos, porque não cabe a nós um julgamento. Como eu disse, né? Mas muito boa a pergunta, eu faço questão de deixar fixo aqui, ó.
que o que vai aparecer do outro lado é o que se viveu aqui. Né? E aí que é Deus que vai julgar isso. Eu não sei como é que ele vai fazer. E um eleito chegaria a cometer um ato desse? Não. O eleito não, porque eu acabei de falar para vocês que o eleito ele tem a alma policiada. Entende? Tentado pode, porque... Sim, pode. Não, Ele pode ser muito, tentado. Ele é tentado e Tiago diz que ele só comete o pecado depois que ele engoda a alma. E descer uma coisa dessa para a alma de um eleito é muito difícil, não vai acontecer. Porque o eleito ele tem lá dentro uma resposta. Ele solta para fora, como vocês viram na escola passada, né? Aquelas portas de entrada ali são portas que ficarão abertas na alma. Não é? Mas é impossível que um eleito vá ao suicídio. Glória a Deus. Uma pessoa que foi elegida, né? Então vocês me entendam, irmãos, que o salvo foi elegido, está no livro, a noiva foi elegida, está no livro, as virgens nécias estão no livro, viu? Entende? Por que eu li ali que a Bíblia diz aqueles que aparecerão no livro, que serão salvos, tá bem? Isso é um mistério que ainda está no 7º selo, que não sabemos, vai se abrir um dia desses. Glória a Deus. Mas esses salvos inclui ali onde o profeta diz que o nome pode ser riscado? Sim, não, aqueles é outro caso, né? Aquele é outro caso. Eles estão no livro e são tirados. Aqueles ali não tem nada a ver. Sim, mas aquele não é o livro da noiva. Não, né? É o não, livro não. Da vida. Da vida. Glória a Deus. Eles podem estar no livro e foram tirados, né? Como Judas. E a Bíblia diz que Judas estava no livro e ele nasceu filho da perdição. Então é um mistério que não sabemos. A gente não sabe. Glória a Deus por isso, né? Aí, pastor, tem uma situação que a irmã Cláudia coloca. Ela disse que tem um vizinho que não tinha religião aparentemente. Ele estava muito doente. Senti que devia falar uma palavra de Deus a ele. Pedi a meu esposo para ir até a sua casa. Ele foi. Ele aceitou Jesus. O vizinho que aparentemente não tinha religião, né? Tá. Mas não tinha entendimento nenhum sobre a palavra ou profeta. Poucos dias depois, ele faleceu. Esse vizinho faleceu. Aí a gente poderia dizer que ele foi salvo, esse vizinho? Nessa situação, uma pessoa é salva somente por aceitar Jesus, não teve tempo para mais conhecimentos, para mais nada. Depende de como ele foi ministrado, né, irmã? Se ele se arrependeu dos seus pecados, se ele foi o arrependimento. E se ele olhou para Jesus na hora de partir, ele está salvo. Glória a Deus. Entende? Se ele aceitou Jesus como seu Salvador e se arrependeu dos seus pecados, ele virou para o lado de Jesus. É igual o caso do ladrão, Não na noiva, da não cruz. na noiva, ele estará nos salvos, né? Sim, é o caso do ladrão da cruz, Sim, que ali na hora da perfeito. morte se arrependeu. Se Disse, arrependeu. eu devia estar aqui, porque eu errei, mas ele não. Exatamente, não, esse Então, cara. nesse caso, um arrependimento que baixou assim no ladrão da cruz. Seria o mesmo Exatamente. caso, né? É o mesmo caso. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Que ele vai trazendo, né? E se a irmã sentiu de falar para ele, é que Deus estava puxando, né? Ela disse que ele foi lá e conversou, o irmão Marcos foi lá e conversou com ele e aceitou Jesus. Exatamente. Né? Porque também tem na palavra... Porque vocês entendam aqui uma coisa que eu vou dizer para vocês, que no arrebatamento não irá ninguém que não esteja batizado em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza, isso o profeta falou, claro, né? Porque a noiva tem o nome do noivo. Está certo? Certo. Agora, nos salvos, não. A pessoa pode virar, né, como nós temos na denominação, temos virgens nécias, salvos que ainda estão por ali. Agora, o quanto membro da noiva, todos têm que estar restaurados desde o batismo, ceia, lava-pés, tudo. Às vezes a pessoa fica assim, ó, um espírito pega a pessoa, ela vem na ceia e se assenta ali e pensa que está salva, porque não foi na ceia, estava errado. O profeta diz, isso está errado. A pessoa deve se consertar e estar na próxima ceia. Porque se não estiver aqui, também não vai estar lá. Misericórdia. Como é que você vai viver uma vida que sem a ceia aqui vai querer participar das bodas? Não é? Não há possibilidade disso. Então, por isso ele disse assim, a pessoa ela tem que se consertar.
né? Certo? Ela pode ter ficado um dia ali fora da ceia, reconheceu que não está capaz, que não está hábito, né? Que alguma coisa não está bem, mas ela não deve permanecer assim fora da ceia, né? Ela deve arrepender-se, consertar o que tiver que consertar e voltar para a mesa de ceia. Mas, pastor, aí eu fico colocando, fico pensando nessa questão da ceia. É tão... Se eu já não tivesse andado essa estrada que eu já andei, eu não sei o que seria de mim, não, porque é tão difícil. Assim, ó, vou dar um exemplo simples. O que eu poderia dizer? De maquiagem, tá? Uma pessoa que a pessoa trabalha, vou dar um exemplo, a pessoa trabalha, e no trabalho só pode trabalhar maquiada, né? Tem que usar, não dá um lápis no olho, um batom, tem que usar porque trabalha atendendo clientes e tem Tem que ter aparência. empregos que já tem um padrão, é cabelo amarrado para trás, a touquinha e a pele lisa, um batom e um lapisinho para dar aquela aparência de boneca assim, né? Tá. Aí a pessoa tem aquele seu emprego, não pode largar aquele emprego agora. Deus não abriu outra porta. Tem que trabalhar, tem que se pintar, né? Porque de qualquer sorte, por mais base que você passe, você tá se maquiando, não vamos. Tem pessoas que têm problemas de pele, usam, de fato, porque precisa estar tapando os poros, é uma maquiagem que é um tratamento. Aí o pessoal enfeita para virar maquiagem, mas é aquela pomada na cara, né? Mas tudo, quando não é assim, é uma maquiagem que a pessoa usa, não adianta. E aí essa pessoa não vai para a ceia porque no trabalho dela, ela não tem outra opção, ela tem que se pintar. Vai ficar assim a vida inteira até arranjar outro emprego? Irmã, o Mombrana diz, ela deixa o emprego. Deus é responsável pelos seus filhos, mas ela não se maquia. Entende? Isso eu prometi a Deus que eu vou ser muito sincero daqui para frente, entende? Viu? Porque o profeta da era diz que o eleito não se lambuza. O eleito vive a palavra. Ele morre de fome, mas ele não fica num emprego desse perdendo ceia. Aqui em Pelotas tivemos um exemplo de uma irmã aqui, né? Que queriam proibir ela de botar saia no serviço. Ela disse, eu não quero serviço. Eu não vou para o serviço. E como ela era capaz, ela ficou muito tempo lá, né? Acho que já saiu porque ela quis. Saiu porque ela quis, porque o patrão queria soltar ela. Mas ela disse, não, eu vou para o serviço natural como eu sou. Eu sou uma filha de Deus. Então isso não justifica. Não justifica, irmã. Isso aí não justifica nada. O eleito é o que ele é. Ele vive a vida dele como ele nasceu. Entende? E isso não é um legalismo que eu estou usando. Eu estou usando assim a naturalidade da palavra. O que é a palavra. Né? Essa maquiagem, por exemplo, nos dias que eu me criei, que eu nascia, minhas irmãs nunca colocaram maquiagem. Naquele tempo não existia maquiagem, não existia esse negócio de fazer sobrancelhas e coisas, nada, né? Então isso veio vindo. O pecado ele vai se multiplicando cada dia. Aí a pessoa está no escuro, pastor, eu não vou nascer porque isso não justifica. Isso não justifica. Se ela é uma filha de Deus, ela toma ceia, ela lava os pés, né? Ela abraça os irmãos e diz para o patrão, até logo para o senhor. E Deus é capaz de abrir outra porta. Por isso eu sempre estou dizendo que a sinceridade do coração da pessoa é o que dá o destino dela. Isso é uma questão assim, ó, que às vezes eu fico pensando que às vezes tem pessoas que dizem, não, eu não vou me batizar porque eu tenho que usar calça no trabalho, eu tenho que fazer isso daqui. Então assim, eu acho que tem põe coisas na frente para não... São empecilhos que a pessoa coloca, são porque, né, o Filho de Deus, ele tem, como eu digo, ele vem com a natureza de Deus. Ele pode vir errado para a mensagem, mas ele chegou na mensagem, se deparou com a palavra, ali a alma dele, vai dar contato lá com a alma. E ele vai ficar com a palavra em qualquer sentido. Isso é certo. Pode ser 2, 3, 4 irmãos, 5, não sei quantos, né? Mas que ele vai sustentar a palavra, vai.
Isso é certo. Aconteça o que acontecer, né? O irmão Branham disse assim, ó. Ele disse, se aquilo vai fazer você perder a sua alma, se afaste dali. Olha que a salvação da alma é 10 mil vezes melhor do que uma coisa dessas. Às vezes, vai comer um arrozinho branco, um feijãozinho em casa e ficar com a palavra. Né? Ficar na decisão de um profeta é galardão seguro. Tem fé ou não tem, né? Sim, tudo é por fé. Não é? Eu não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso. Eu não estou usando legalismo aqui, eu estou usando uma sinceridade do meu coração. Eu estou dizendo para vocês o que eu tenho ouvido do mensageiro. Agora, quinta-feira, eu prometo a vocês que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Tá? Então vamos deixar para mais adiante. Quinta-feira nós vamos bem na calma aqui mostrar para vocês, viu, que ninguém pode brincar com a salvação, irmão. Salvação não é eu jogando uma bola para essa me atirar para lá para cá. Não é assim. A salvação é decisão. Esse é decisão. Salvação, a pessoa diz assim, olha, eu vou ficar com Jesus em qualquer situação. Aí que a gente costuma dizer assim, eu tenho Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar é uma vida correta com tudo que está na palavra, irmãos. Amém. Então não é uma coisa assim que a pessoa, né, busque, né? Então assim, é muito bom, são assuntos muito bons para a gente discutir, com muito amor aqui, né? O irmão Branham diz que o amor, irmã, ele diz que o amor, eu acho que está aqui nessa mensagem que eu tenho aqui. Ele diz que o amor vai ser tão grande do eleito nos últimos dias que ele não vai ser compreendido. Ninguém vai entender ele. Amém. Ele terá uma profundidade muito grande do amor de Deus. Glória Ele vai a Deus. morrer sentado seco numa cadeira, mas ele vai ser salvo. Entende? Porque então o eleito é diferente. Nós temos que entender que a natureza do eleito é diferente e a natureza do fabricado é outra. Judas seguiu Jesus até o fim, nunca mudou. Hein? Chegou a imitar o cristianismo. Ele chegou a ser, como é que se diz? Santificado. E na última hora que ele tinha que ficar com a palavra, que ele fez? Ele negou. Por isso eu estou dizendo assim, ó, né, que as coisas assim, ó, elas vai ser muito poucos no rapto. O irmão Branham estava pregando os selos e disse assim, se Jesus vinha daqui a 10 anos, ninguém mais será salvo. Pelo que ele estava vendo pela frente. Isso foi uma suposição dele, limitando o tempo para nós, né? Então, por isso eu estou dizendo assim, que o eleito, ele tem uma natureza dentro dele, e se ele for sincero com Deus, Deus sustenta ele. Eu digo para vocês porque eu faço isso. Nós fizemos aqui em casa isso. Por isso Né? que eu acho assim, ó. Acho não, tenho certeza. Que a pessoa dizer assim, dizer pro outro, tu tem que fazer. Não. Tu tem que ser. Tu tem que mudar. Ninguém muda se não mudar por dentro. Não adianta, a pessoa pode até, pelo um pouco de tempo, botar uma capa, mas lá dentro comanda, não adianta. O eleito não se influencia por nada. Ele tem uma natureza que domina por dentro. Não adianta. Então, por que a denominação está assim? Porque as pessoas, tu tem que fazer isso, tu tem. Eu não acho que tem que. De fora para dentro, né? Agora, o irmão Branham disse uma coisa, ele disse assim, ó, que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele pegou uma vara, como se fosse um legalista. Entende? Pegou aquela vara e parecia que ele ia dar porrete no faraó e todo mundo. Entende? Mas o irmão Branham disse que Deus fez um desvio. E quando Moisés, ele teve uma natureza perfeita em 5 minutos na sarça ardente. E ali então ele desceu com uma vara
da graça. Aleluia. Da graça. Ele tirou o povo do Egito pela graça, não foi pelo porrete nem pela imposição. Ele só dizia para Faraó, se tu não fizer isso, o problema não é comigo. Isso é assim, diz o Senhor. E eu estava lendo uma mensagem hoje justamente sobre isso. Moisés estava no Egito, ele era um líder, poderia ter um exército, milhões de judeus, mas ele ficou com medo e foi embora. Aí voltou com a vara. Não mais com o exército, mas com a vara na mão. Pois é, até chegar na sarça, escutem o que eu estou dizendo a vocês, até chegar na sarça, Moisés era um legalista. Ele chegou a matar um egípcio, ele era um legalista. Mas quando ele se encontrou com Deus na sarça ardente, Deus deu uma vara somente para ele falar a palavra com ela, guiar ele. E ele tirou o povo do Egito pela graça. Confesso que a graça, ele disse, ser bom para os legalistas aí, que gostam de condenar todo mundo, dar porrete em todo mundo, né? E pensar que tem que salvar todo mundo e aprontam a igreja abaixo de burdoada. Tá aí o resultado, não é? O eleito não, o eleito ele é manso, é tranquilo, ele vai se preparando pela palavra, vai chegando ao objetivo que ele mais anela, que é Jesus. Né? Por isso eu digo a vocês, obediência total dá direito ao sinal. Quer dizer, a pessoa vai ter Deus para se conduzir. Ele nunca vai passar aquilo que ele pensa. Enquanto ele estiver pensando que ele vai passar fome porque ele se apartou da incredulidade, ele vai passar mesmo. Agora, se ele se apartou da incredulidade por um motivo para servir a Jesus, eu duvido, irmãos. Um justo vai mendigar o pão? Não. Isso é a palavra. Glória a Deus. Né? Então, no caso, pastor, a gente entende, porque o eleito, nascido de novo, que anda nos caminhos de Deus, ele tem consciência de quem ele é. Sim, Ele sabe quem ele é. Claro. E ele enxerga, porque também a palavra de Deus diz que o espiritual discerne tudo espiritualmente e de ninguém é discernido. Ninguém sabe o que passa na cabeça do eleito, porque ele está sempre... Não é, como eu vou dizer, não é tendo uma soberba de ser melhor, disso, aquilo, é porque naturalmente ele enxerga. Ele naturalmente vê que a coisa não está batendo ali alguma coisa. Aí o que é que o eleito faz? O eleito vai orar por aquele irmão, vai orar por aquela irmã que está vendo que não bate, não confere, a imagem não confere com o espelho, tem algo errado. Mas aí é onde a gente se posiciona, que eu penso, qual seria a postura. Se eu sei que supondo aquele exemplo, que tem uma irmã que se pinta para ir trabalhar e não vai para a ceia porque se pinta para trabalhar, eu devo estar orando por ela para que Deus dê força para ela. Essa é a altura E que ela nunca se afaste de ir na igreja, que ela se fortaleça cada vez mais, até o dia que ela rompa, né não? Ela tem que permanecer na hospedaria. Ela é uma pessoa doente, ela está no quarto ou está no UTI. Entende? E ela tem que sair daí. E a única coisa que vai tirar ela dali é a oração do eleito. Por isso que o irmão Brasco, o amor será tão grande dentro do eleito que não vai ser entendido. Por que tu está suportando aquela pessoa errada do lado ali? Por que está sofrendo por aquela pessoa? Isso é o amor de Deus, por favor. Não é? Você não pode condenar as pessoas assim, sem dizer assim, eu não vou orar mais por ti, eu não vou fazer isso. Não. Mesmo o Nombrando ficou 4 dias na caverna orando por uma pessoa que Deus tinha condenado. Ficou 4 dias dentro da caverna clamando, Senhor, tenha misericórdia dele. E quando ele saiu lá na montanha, Deus disse para ele assim, eu já condenei. Mas ele fez a parte dele. E o que vai aparecer lá, lá diante de Deus é o que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos fazendo de tudo para salvar as pessoas. Agora, se elas não querem, né? O profeta diz, ele disse assim, eu estou botando comida na boca delas, estão vomitando para fora. Aí, no caso, se a pessoa, se ela mesma, por não estar como a palavra de Deus ordena, se por ela se afasta, ela prefere se afastar para viver do jeito que o patrão exige, em vez de se aproximar para se fortalecer, para viver do jeito
que Deus orienta, aí é uma questão de escolha. Sim. Né? Ela escolheu. Se ela se afastar, será muito pior. Ainda na igreja ela terá uma chance, o irmão Brana disse, né? Ali ela terá uma chance. Ali ainda ela vai, um dia Deus pode tratar com ela ali dentro. Né? Agora, se ela se afastou para lá e já viveu, se lambuzou com o mundo, pronto. Tá mais difícil, né? Né? Porque aí ela vai se enquadrar lá naqueles, em Hebreus 6, né? E aquela classe ali, o profeta diz que não tem retorno. Então, aquele parte de Hebreus 6 ali é doloroso demais, meu Deus do céu. Chega, meu coração estremece quando eu vi. Lembra para os irmãos aí que não estão lembrados que passagem é, pastor? Pode ser que não tenha lembrado. Hebreus 6. Sim, eu sei, mas lembra para os irmãos da internet qual é essa passagem do Hebreus 6? É aquele que foi iluminado, né? Uhum. Ele foi iluminado, participou do bom espírito, né? Quer dizer, esteve na mesa de ceia, se apartou do mundo, tudo mais, de repente ele vira as costas. Hein? Ai, chega a me dar um suspiro. É bom ler isso aqui, né? É bom ler. Para vocês aí, então vocês têm mais pergunta, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Olha aqui, Hebreus 6,4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, quer dizer, o bom espírito que estava ali, né? E se fizeram participantes do Espírito Santo, receberam visitações, né? Se alegraram, choraram com os que choram e fez tudo mais, olha aí. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim como a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. Né? E se expor ao vitupério, né? É um engano, então não tem retorno. Não tem. E aqui eu tenho... E tem uma mensagem que o irmão Brando diz que isso aqui são atitudes contra o Espírito Santo que não tem perdão mais. Eu estava lendo outro dia ali. Que é o pecado que não tem perdão, né? Misericórdia. Aí a irmã Cláudia mandou umas palavras aqui para ajudar na resposta e tem outra pergunta ali da irmã Chayane. É assim: eu achei que algo no trabalho estava ferindo as coisas de Deus e saí do trabalho, sem pensar duas vezes. Foi por Jesus e as bênçãos foram muitas. Ela falando. Okay? A irmã Cláudia dizendo que achou que algo no trabalho dela estava errado, né? Glória a Deus. Jesus em primeiro lugar. Aí ela conta que na escola da Júlia, uma escola cívico-militar, é obrigado o uniforme. A Júlia vai de saia na cor do uniforme. Tive que assinar um documento sem problemas, mas ninguém pôde impedir minha filha de ser cristã. Foi a escolha dela. Pronto, irmão Cláudio, Tá parabéns para você. Bom exemplo, parabéns, irmã Cláudia. Deus abençoe. Parabéns. Essa é a atitude do cristão, não tem que botar o pastor, nem a igreja. Ela que tá mesma servindo. que resolveu. A mãe e o pai que resolve. Eu vi um caso de um casal também, no início da mensagem ali, ó. Foi um testemunho que eu ouvi de um pastor, né? O membro dele também foi levado à justiça pelo colégio, viu? Pelo colégio. O colégio botou ele na justiça porque ele disse que a filha dele não ia fazer física de roupa de homem. Entende? Aí era um irmãozinho humilde e ele não culpou o pastor, não culpou ninguém, né? E eu que não quero. Pronto. Eu e Deus que não queremos. Pronto. Aí a juíza chamou ele lá, o juiz, né? E fizeram audiência e ele disse assim para a professora, assim, a diretora: mas quem é que lhe impôs fazer isso? A senhora não tem lei, isso é lei do colégio. Isso não é lei da nação. A senhora não tem direito, ela vai fazer como ele está dizendo mesmo. Pronto, terminou. Quem que saiu desmoralizado nisso? Deus é primeiro lugar, irmãos. E ele... Parabéns, irmão Cláudio, é isso mesmo. Isso mesmo, o cristão defende a palavra em qualquer situação. Não é? Em qualquer situação. Eu acho assim, ó, que é uma decisão assim, por isso eu estou dizendo assim, agora, quem quer fazer o errado, faça.
faça depois de ouvir, saber que está errado, continuar no erro, não sei para onde é que vai. E nisso eu posso até dar o testemunho de Elisa. Elisa também sempre usou saia na escola, sempre, desde mocinha, criança, mocinha, todo mundo botava suas calças. A Elisa tinha cuidado de comprar uma saia jeans no joelho, assim, mais comportadinha. Nunca usou calça para ir pra escola. Sempre usou Os a saia exemplos. Né? E Deus honra, né? E a pessoa não tem problema nenhum. Nada é obrigado, irmã. Isso aí, ó, um pai... Poxa, se um pai não tem domínio, ele quer o bem para os filhos. Isso depende de você se aproxima da autoridade. Doutor, é isso aqui, ó, minha casa, nós servimos o Senhor, nós temos uma palavra lá dentro. O juiz vai entender isso aí, mas muito lógico que vai. Não é? Por isso, eu estou dizendo assim, ó, que o que eles não querem saber... Eu vi religião, o pastor disse. O pastor não disse nada, é a Bíblia que está dizendo. Pois é. Então envolver o pastor, o pastor disse que eu... Pastor Banco de Réus. Isso é uma coisa errada, cada pessoa tem que assumir, irmão Cláudio, isso mesmo, Deus abençoe, né? Então para nós está aí um exemplo do segmento. Agora, se alguém pensa de outro jeito, vai responder. O profeta disse assim, ó, se você permite que uma filha sua coloque uma roupa de homem, ele diz, você que vai responder. Não é ela que vai responder. É o pai e a mãe. Porque quem comprou foi o pai e foi a mãe. Sim, lógico. Quem não paga a maquiagem é o pai e a mãe. Não gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão. E tudo que não vem da palavra não é pão. Deus tem misericórdia. Então, são assuntos que dá bem para a gente discutir esses assuntos aí. Muito bom isso. Eu acho que é uma beleza, né? Agora, nenhum legalista fique me empurrando irmãos na igreja e dando burdoada nos irmãos. Bem entendido. Eu estou falando isso aqui no amor de Deus. Não quer dizer que agora, se o pastor disse, estava dizendo na live, esse negócio não pode existir. Eu estou dizendo o que eu vivo, não é? Aqui dentro de casa. Nós estamos falando o que nós vivemos aqui dentro, né? E o que nós, então, pregamos no púlpito. O púlpito, ninguém vai me dizer que eu não tenho que pregar. Eu vou pregar. Agora, se a pessoa não deu ouvido, não deu valor para aquilo ali, eu não sei para onde é que ela vai. Eu não sei, aí é decisão da pessoa, né? Porque o cristianismo é uma coisa assim, é decisão da pessoa, né? E os pais são responsáveis, porque se o menino tem as bermudinhas, a roupa indecente, usa na rua, foi o pai e a mãe que deu. Se a menina usa calça, short, sei lá o que, foi a mãe, foi o pai que deu. Então a responsabilidade é dos pais, que não tiveram pulso para controlar aquilo. Porque foi a madrinha que deu. A madrinha não vai dar nada para meu filho que eu não aprove? Eu também não. Né? O negócio de... Oi, me deixa, viu? Pra lá. Mas vamos ter aquele amor cristão, nada de legalismo, mas botar o pingo no i, né? E o próprio em Provérbios fala, né? Que a gente tem que ter uma casa com disciplina, né? Aí temos uma pergunta aqui, pastor. Uma pessoa que não é cristã, mas ela tem o entendimento do dízimo. Ela dizima. Mas ela divide o dízimo. Dá um dízimo para a igreja, dá outra parte para outra igreja e faz isso. Ela divide o dízimo porque ela sabe que foi Deus que deu, que ela tem que ir, mas ela não segue lugar nenhum, mas faz o quê? Aí ela pega, dá o dízimo em 2 igrejas. Dá um tanto para uma igreja, outro tanto para outra igreja. O que é que o senhor me diz disso aí? Tá certo? Tá errado? Que orientação o senhor daria? Uma resposta para isso aí, viu? Se a pessoa está dando a um ministro esse dízimo, tá bem. O que ela não pode é dar o dízimo de Deus para as pessoas. Porque o dízimo é trazido na casa de Deus, entregue na casa de Deus que o sacerdócio que administra. O dízimo é do pastor. Isso aí, ninguém tira isso aí, né? É do pastor. Ninguém pode envolver numa administração do pastor, né? Nesse sentido. Agora, o Mombrana fala que o dízimo é dado onde a pessoa se alimenta, né? Se ele está sendo alimentado num lugar pela palavra, ele deve trazer seu dízimo ali. E ele divide. Metade vai para a igreja, outra metade vai para outra igreja.
Olha, eu acho que... Que é problemático agora. E agora, pastor, como é que faz? Olha, irmã, acontece que a pessoa não tem decisão nesse sentido. Não é cristão, não, pastor. Não é cristão. É apenas uma pessoa que entende que deve dar. Ela não é cristã. Sim, enquanto ela não tomar a decisão dela, ela tem que chegar. Acho que certo. Se ela não está usando o dinheiro de Deus e dando a um pastor, viu? O profeta é bem claro nesse assunto dízimo ali. Ele disse assim, ó, dê o seu dízimo, mas não a qualquer pessoa. Dê a um ministro. Se está levando na igreja, colocando ali, tudo bem. Enquanto o dia que ela tomou uma decisão, que ela tomou um batismo e quis ser um membro da igreja, ela vai trazer seu dízimo ali. Tá bem, glória a Deus. Então Deus abençoe essa pessoa preciosa que tem o entendimento certo da palavra, que Deus complemente o resto, né? Então tá bem, Deus porque abençoe. Porque o profeta então diz que o primeiro, por exemplo, os primeiros deveres de um cristão ao ser batizado é trazer os dízimos da casa de Deus. É porque às vezes as pessoas estão ele põe tão a mão no arado ali para né? ajudar, né? Então, mas são respostas que o Mombrando deixou claro isso aí, né? Viu? Entendi. Tá muito bom a nossa live, viu? E aqui tem uma pergunta assim, olha, irmão Diego, Deus abençoe, irmão Diego. Então, quem se batiza, vai na ceia, depois sai da igreja, vive um tempo fora e depois volta, não tem mais chance de ser salvo? Tem, irmã. Se ele voltou ao arrependimento. Se ele voltou ao arrependimento, ele tomou um caminho decisivo com Deus, está salvo. Porque ele não ultrapassou a linha da misericórdia, né? Porque em Hebreus diz que não pode mais, não tem volta. Mombrando diz que o sinal de uma pessoa não passar a linha da misericórdia é que ele está buscando um refúgio em Cristo. Mesmo ele não está encontrando aquela força, mas ele está buscando ali, ele disse, dentro dele existe uma coisa que está puxando, que é a chamada eleição, né? Então, a pessoa pode sim, ele pode desviar do caminho, ele pode... levar um, como é que eu vou dizer para vocês assim, umas rasteiras, né? Como se chama isso? Deus cruzando o caminho dele, ele levando uns tombos para ele se acordar. Mas essa pessoa pode sim, irmãos, claro que pode, né? Não é? Claro que pode. A salvação, enquanto o cordeiro estiver lá, irmão... Quem que falou essa pergunta? Foi Diego. Então, irmão Diego, então... Diego da Lucinha, mano. A salvação, enquanto o cordeiro estiver no trono, a pessoa pode ser salva. O sangue está lá por ele ainda. Agora, só não vai haver salvação, irmão Diego, quando o cordeiro sair do trono e se der o arrebatamento, ele sai do trono, ninguém mais será salvo. Aí quem foi, quem não foi, não foi. Sim. Mas tem sim. Tem oportunidade, sim. Para aquele que se arrepende, volta, sim, né? Volta. Sim, se arrepende e volta. Porque aquele que não volta é Hebreus 6, né? Hebreus 6. Exatamente. Vamos só dar um toquezinho aqui, né? Áudio, olha, aqui ela me ajudou aqui, irmão Diego. Bom deixar bem claro isso aqui, ó. Para esses que não voltam, que a Bíblia fala ali, que não voltam, é impossível ser salvo. Mas para aquele que volta arrependido, Jesus falou uma coisa que ele disse assim, se teu irmão pecar 7 vezes no dia, né? E 7 vezes ele vinha pedir um conserto de arrependimento. Entende? Então, ele deve ser perdoado, e se a pessoa regressou para o seu lugar, pronto. Ele continua salvo, né? Vai ler. Não dá para eu ouvir o irmão Tiago e ouvir o pastor Novel. Você foi o que o Tiago falou lá no grupo. É que o irmão Tiago mandou um áudio ali. A gente vai ouvir, viu, irmão Tiago? E daqui a pouco a gente fala por cima. Tiago tá na estrada? Tiago tá na estrada. Aí ele não pôde digitar, ele mandou um áudio ali. Desce, vai ouvir o áudio. Tome, desce, ouça o áudio do irmão Tiago. Tá nos irmãos da mensagem. E vai falar aqui com a gente. Certo? Agora deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. O Telmo ali tá pedindo para falar da apostasia. É isso. É o irmão Telmo, pastor. Eu queria saber, irmão Telmo, a apostasia, que o senhor quer saber o que significa apostasia, é isso?
Porque ele pede assim para o senhor falar sobre apostasia, pastor. Aí, mas ele não dá nenhum exemplo, nenhuma situação, Sim. nenhum contexto, só pergunta assim. Apostasia, não tem, uma pessoa que está apostatada não quer dizer que ela está perdida. Ela está na linha da redenção, o profeta falou isso, né? Ele disse que ele chegou a comparar assim como se fosse o apostatado seria como o jumento, né? O jumento tem remissão, o mulo não tem. É o caso que nós estamos falando ali de Hebreus 6. O mulo não tem redenção porque ele é uma cruza híbrida. Mas o jumento pode ser redimido, viu? Porque ele é semente original. Então, um apostatado é uma pessoa assim que ele perde a influência da fé, né? Ele perde neutro. Fica neutro, né? Ele nega a fé ali e fica ali. Você dizendo cristão. É. Tipo, voltou atrás, a pessoa que volta atrás, apostatou, deixou, desprezou assim. Ficou sem força. Acredita que Deus existe, que ama a Deus e tudo, mas não se move. Essa é a pessoa apostatada. Para. Mas ele está na linha da salvação, sim. O profeta diz que um apostatado não está perdido. Ele está salvo. Certo. Se ele voltar, né? Sim, se ele se despertar, claro, mas ele está na linha da redenção, né? Então, o que a gente pode, assim, concluir de tudo é que ninguém pode dizer está perdido. Porque Deus tem os seus planos, Perfeito. os livros e tem um julgamento. Então, a gente não pode nunca abrir a boca e dizer que fulano... A gente pode entender pelas obras para onde vai dar. Mas ainda assim não pode abrir a boca e condenar. Se nem Satanás, né, os anjos não condenaram ele. Irmão, ninguém de nós pode condenar ninguém. Nós somos pecadores arrependidos. Nós passamos por esse processo e ainda falhamos todos os dias. Então, como é que um falho, uma pessoa que está falhando, ele vai julgar alguém? Não pode. Não pode. Ele não tem altura, né? Ele não tem como é que eu vou dizer assim, um testemunho nesse sentido para dizer assim, ó, que ele está perdido. Porque quem vai julgar, por isso que o Paulo disse assim, não sabeis que os santos nada façam um julgamento precipitado, porque os santos hão de julgar o mundo. E para julgar o mundo nós temos que estar num corpo redimido. O corpo não está redimido ainda. Então nós estamos aqui, ó, pregando o evangelho, testemunhando, ajudando uns aos outros, mas quando chegar naquele corpo, o corpo glorificado que está vindo ali, um corpo santo, não tem mais nada ali que toque, o corpo terreno foi desfeito. Do outro lado vai haver grandes surpresas. Vai, grandes surpresas. Vai haver, sim. Eu espero assim, ó, ver... Eu também. Agora eu sempre boa. recomendo assim, se a pessoa não pode ser Só dizer que está nesse... não está dando conta de ser um cristão, ele seja amigo da mensagem. Porque o amigo também vai ser galardoado, o profeta disse. Nunca nega a mensagem. O amigo da noiva. Ele diz que os amigos ajudam você a pregar. Eles às vezes não vão no culto, né? Eles estão ali com dificuldades ainda, não se venceram. Mas ele está dizendo para as pessoas assim, ó, ali tem um culto, vá ali. É um amigo. Viu? Então, a gente nunca deve fazer inimigos. Isso é uma coisa horrível. Inimigos na fé, negar esse assunto aí, viu? Tudo que nós puder fazer para o bem das pessoas, vamos fazer. Tolerar, ajudar, porque esse é o que Jesus faria aqui. Você veja Jesus passando no meio daqueles fariseus, chamando ele de diabo, de tudo. Né? E Jesus, Pai, perdoa. E também são pessoas que não se importam Porque eles não de andar sabem com o que os fazem, cristãos, né? Os amigos Agora, é da como disse o irmão Brana, por exemplo, quando falaram para ele assim, que ali naquela igreja estatura de um varão perfeito, a mensagem dizer assim, irmão Brana, ele diz, faz 30 anos que eu pego no tabernário, tem irmãos que cortam o cabelo.
E o linguarudo, língua de tamanduá, quando uma irmã por tentada e passa uma tesoura na ponta do cabelo, já abre aquela língua velha e larga no meio das formigas, né? Por que isso aí? Por que fazer isso? Então por que não vai lá botar a mão nela lá? Ser uma companheira, um ajudante, dizer, olha irmã, como eu gostaria de ver o seu cabelo natural. E às vezes uma palavra dessa branda muda a pessoa. E aquelas picadas assim, ó, que nem serpente, aquilo ali é o que magoa as pessoas e maltrata. E às vezes o profeta diz, se você fizer um filho de Deus tropeçar, melhor que não tivesse nascido. Glória a Deus. É muito sério, irmão, muito sério. Você não imagina assim, ó, quando a pessoa chega a esse grau assim de poder tolerar, ajudar as pessoas. Porque aquilo é um tempo, às vezes é uma influência, às vezes o diabo está ali, ó, né? E o diabo quer chocar, que ele vai embora e que esse foi o fulano que me fez embora da igreja. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E as pessoas dizem, depois fica dizendo, ele foi embora, mas quem mandou ele embora? Foi uma atitude de um cristão ali dentro. Verdade. Porque a igreja local, eu sempre disse, a igreja local é uma hospedaria. A igreja local não é o corpo de Cristo. Ela é uma hospedaria, onde a pessoa está sendo curada ali, ó. Tudo que a pessoa tem 3 classes de crente ali dentro. E tem pessoas que ainda estão naquela experiência assim do novo nascimento, estão se esforçando. E nós não podemos desanimar essas pessoas. Né? Não podemos, temos que ajudar elas. Eu sempre digo, ó, o que eu faço está na minha conta. Eu responderei por ela. Tem uma coisa, Jesus não é cobrador de conta. Nós pagamos o que nós fizemos. Deus vai cobrar. Eu creio que Ele não vai cobrar. Nós vamos pagar o que nós devemos. Amém. Ninguém sobe devendo, né, irmã? Ninguém sobe devendo. Então, aqui o que a gente faz, a gente paga. Então, assim, Jesus vai cobrar. Jesus não cobra. Nós vamos pagar o que nós devemos aqui. O que está na minha conta eu vou pagar e o que está na conta de vocês. Vocês pagam. Ninguém tem direito em dizer a Lígia é isso. Deixa, ela vai pagar a conta dela, eu vou pagar a minha. Não tem por que nós se preocupar com os outros. Pelos outros, né? E amar não tem por que nós se preocupar. Não. E nem querer cobrar. Quem somos nós para cobrar? Não. Nós somos devedores do amor todos os dias, irmão. Eu posso ter certeza disso. Todos os dias. Por isso que o eleito, o profeta diz que o eleito, às vezes ele dá até uma picada de palavra no outro e fere. Aquilo fere. Porque afinal de contas, a alma do eleito, ela é sensível. Lá dentro existe um sensor dentro dela que toca, né? E eu digo para vocês assim, ó, que esse dia que estamos vivendo, olha, ontem eu estava vendo lá, por exemplo, a Aline falar ali, Aline em Israel, sobre o mar, como é? Mar Morto. A profecia de Jeremias cumprindo ali. Ezequiel, né? Já tem peixe no Mar Morto. Glória a Deus. E Ezequiel diz que as águas iam correr de Jerusalém, está surgindo, como é que se diz, vertentes das montanhas descendo para o Mar Morto e avivando ele. E tem peixe andando. E as pessoas dizendo que isso não vai cumprir, que nunca cumpriu. Não. Mas o que é isso, irmão? Glória a Deus. Mas será que as pessoas... Por isso a pessoa tem que se acordar que nós estamos vivendo uma hora assim, irmãos. Eu quero, já prometi a Deus que eu quero pregar tudo que Ele me quiser que eu pregue. Mas eu quero assim, ó, ser uma pessoa assim que eu não seja tropeço para ninguém. Amém. Ninguém, porque isso aí é muito triste. É triste mesmo. Olha, há coisas, às vezes, que a pessoa fere outra pessoa e, às vezes, olha, não dá tempo de acertar isso. Vai deixando, vai prolongando. Eu nunca esqueci de uma ação do pastor Joaquim Gonçalves de Silva, que ele sempre dizia: fira as pessoas, diga coisas erradas delas. Um dia você vai ter que viajar quilômetros e quilômetros para acertar aquilo. Aquilo foi uma má intenção, uma coisa errada.
Agora eu quero ver, nós podemos até ofender uma pessoa, mas eu quero ver como que essa pessoa vai se sentir com isso aí. Eu quero ver se a pessoa é humilde para É. chegar e dizer, eu errei contigo. Exatamente. Eu disse que não podia dizer. Aí eu vou colocar uma situação que nós estamos chegando no final da live e hoje é o aniversário da irmã Cláudia e ela mandou uma mensagem aqui para nós e no final a gente vai ler, né? Mas aí, pastor, dentro desse assunto eu quero colocar uma situação. Vamos fazer de conta que o senhor me ofendeu. O senhor fez uma coisa que eu me senti ofendida, mas o pastor João naquele tempo fez aquilo comigo e eu nunca lhe disse. Mas chega lá um dia eu digo para a irmã Santa não é sua esposa, faz de conta que é uma irmã da igreja. Mas que a irmã, mas o pastor João Rosa, não, mas toda a vida não foi assim não. Olha, certa feita a gente trabalhava em tal lugar e ele me fez uma coisa, eu não esqueci não, mas eu já perdoei, mas isso não é coisa de pastor fazer. Então, essa pessoa, então eu estou agindo errado. Porque o senhor fez uma coisa que no meu entender foi errado contra mim e eu nunca lhe disse. Nem nunca lhe dei a oportunidade do senhor se retratar comigo, porque o senhor errou comigo. E ainda fiz pior que ainda comentei com outra pessoa. Isso tá errado, não é? A gente tem que dar chance da pessoa Sim. se retratar, não é não? Não, e quando a senhora foi falar para o Pedro, a senhora nunca perdoa, não. Nunca perdoou. Nunca perdoou. Nunca perdoou isso. Isso nunca foi perdoado. Se fosse perdoado, a senhora tinha esquecido isso para trás. Não foi perdoado. E isso continua vivo. Isso é uma raiz de amargura, né? Perdoado é uma coisa que a pessoa esquece. Perdoa, esqueceu, não existe mais. Mas infelizmente tem gente que é assim, né? Quer se ofendeu, se magoou e quer ficar nesse lugar de magoado, de ofendido, de errado e não avança nem libera o outro. Mas o outro se libera sozinho, porque o perdão a gente libera para as pessoas e se as pessoas não quiserem perdoar, né? O que a gente pode fazer, né? Vai viver de passado? Só que o profeta disse uma coisa, que Deus perdoa e esquece. E nós, como humano, não. Perdoamos, mas não esquecemos. Cada que nós vimos aquela pessoa, nós lembramos daquilo. Só que o profeta falou isso. Sim, ele falou no outro sentido. Ele falou isso aí, ele disse assim, nós somos humanos. Só quem tem direito de lançar no mar do esquecimento as coisas é Deus, nós não. Agora, se uma pessoa perdoa e não esquece aquilo, o perdão é um renovo. O profeta falou. Mas nós não temos a mente de Cristo, aí tem uma peleia para nós. Porque eu acho que o cristão, ele esquece. Ou então, se não lembrar, esquece. não lembra com mágoa. Não esquece. Então Sim, não perdoou. não lembra com mágoa. Mas esquece, lembra. Resistou na nossa mente, está registrado aqui. Que a gente esquece. A gente olha para a pessoa e se lembra. O profeta Eu acho fala que isso esquece. numa mensagem, não me lembro que mensagem é. Eu já li Mas várias tu tem vezes. que ver o sentido que ele fala Isso isso. aí que ele falou. Ele está falando do ser humano, meu filho. Ele está falando, ele ser está falando humano. do ser humano, quando a pessoa é humano. Agora, quando você nascer de novo, o que você vai lembrar de uma pessoa que te quebrou Ai, contigo? ele não deu esse detalhe, ele só disse assim, nossa, ele falou. Nós é o ser humano, né? Eu posso ser assim, Perdoamos ó. e não esquecemos. Sim, lógico. E só quem tem direito no mar do esquecimento é Deus. Pois ele é. perdoa e esquece. Pois é. E o nascido, o que ele tem por dentro? Mas ele não explicou isso aí. Olha, Só citando eu vou o que dizer falou. de mim se eu estiver errada. Nós vamos alimentar uma coisa errada aqui para as pessoas, que não existe. Eu estou citando só o que o Tomar profeta cuidado falou. com isso aí, porque uma pessoa quando ela vai pedir perdão para o outro, ela restitui a amizade. Ela restitui o Sim, amor que ela mas tem por a aí- mas pessoa. aí não resta Ela mais ela nada. não pode mais viver aquilo ali, ela não pode mais citar aquilo, não pode Assim, mais. Lígia, tu me faz uma coisa, tá? E eu fiquei magoada contigo, Salão. E a gente acertou, né? Acertemos, terminemos. Mas eu, como humano, eu não tenho mais nada contra ti quanto aquilo. É assim que eu entendi que o profeta falou. Mas cada vez que eu te vejo, aquilo vem na minha consciência, que o que aconteceu. Aí temos que outro dia sentar para conversar em detalhes. A miúde, porque eu penso. Não se pode fazer de um parágrafo da mensagem uma doutrina nesse sentido. Tem que ter 2 ou 3 mensagens junto.
viu? Porque tem que ver a intenção. Eu quero ver essa mensagem, eu quero ver a intenção como o irmão Brano vem explicando aquilo ali, ó. Porque às vezes ele está tocando na tecla do humano, do que somos nós humanos. Eu só sei dizer que ele falou isso. É? Agora... O profeta falou, eu li, É porque agora eu vou dizer e assim, penso que é verdade. Para mim é verdade isso. Eu vou dizer assim... Porque eu posso perdoar uma pessoa e não ter mais nada, ela tem amor para aquela pessoa. Mas quando eu vejo ela, eu sei que lá aconteceu aquilo lá. Vamos Mas ter que aquilo não me fere achar mais. essas mensagens para ler e para tirar essa... confirmar isso. Porque o que é que eu li, Jacinto? Algumas pessoas já me magoaram profundamente. Profundamente. Eu te digo assim, olha, eu não consigo lembrar direito o que as pessoas fizeram. E quando eu me lembro delas, lembro com ternura, Deus abençoe. Não vem mágoa no meu coração. E nem direito o que elas fizeram contra mim eu lembro mais. Porque está tão longe. Não, eu tenho nada. Tudo que a gente faz, aquilo é registrado na mente da gente. Mas se você não acessa, vai ficando cada vez mais Mas esquecido. e quando a gente vê aquela pessoa, aquilo acessa automático. Mas não pode acessar o sentimento ruim. Mas não é ruim, é simplesmente o que aconteceu. Bom, vamos deixar tirar tema para o Aí, pastor olha pesquisar aqui, para a ó. próxima Tu é a live. virgem e eu sou a santa, tá? Tu entende do teu jeito, eu entendo do meu. Amém. E aí a gente vai ver isso. Não, mas tem só um jeito para entender as escrituras. Não é cada um entende um jeito. Eu entendo assim. Isso aí, é por isso eu quero ver a Pode mensagem. isso, Eu pode quero isso. ver essa mensagem. Eu não me lembro que Eu mensagem quero já ver li essa umas mensagem quantas porque vezes aqui, isso ó, aí. você vai lá nos selos, por exemplo, assim, o profeta assim, daqui a um pouco os anjos vão estar desenterrando o osso da sepultura. Eles não vão desenterrar o osso podre. Se você vai ler o correto assim do que ele vem dizendo, você vai dizer, ó, estão desenterrando o osso, os anjos para a ressurreição. E você vai vendo, lendo, seguindo, você vai ver que ele disse, anjos não vão tirar o osso podre da sepultura. Com a ressurreição. A sepultura Claro que simplesmente não. vai se abrir. Mas está lá nos selos isso. Pois é, mas a gente sabe. E tem que ver em que tempo o irmão Brana falou isso também, porque depois dos selos... Tem muita mensagem que ele falou e depois voltou atrás. Então, por isso eu estou dizendo para vocês, eu não creio assim, eu não creio mesmo que... Eu creio porque foi o profeta que falou. Pode até não ter entendido o resto, mas que o que ele falou, isso foi. Sim, mas é uma mensagem só, né? Tu tem que ter outra que dá Não é seguimento. só uma. O profeta sempre vem entrelaçando as mensagens uma com a outra. Mas é como ele vem falando do homem terreno. Vocês têm que entender assim, ó, que existe um entre linhas nisso aí que é perigoso. Eu não sei, mas... Por exemplo, se eu vou dizer para a irmã assim que ela vai relembrar, essa irmã, poxa, agora, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Entende? Porque eu vou reavivar uma coisa para ela, para o mal. Cada vez que ela vai ver as pessoas, o pastor diz que até ela fez mesmo. Então não é assim, nós temos que fazer morrer a velha natureza. Morreu, viu? Morreu, pronto. Não existe mais. Amém. Então, vamos ler aqui um agradecimento da irmã Cláudia, Vamos. né? Irmã Cláudia, é uma irmã muito preciosa, né? Nós ficamos muito felizes com a sua pessoa, né? Que a sua pessoa é muito linda. Então, nossos parabéns e vou ler aqui. Ela manda uma mensagem para nós. Boa noite, preciosos irmãos. Gostaria de agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele me concede. Tantas vezes, em meio às provações, pensei que não chegaria até aqui. Mas Deus tem mostrado e me ensinado que quem determina o tempo de cada coisa é Ele. Amém. Que quando colocamos tudo em suas mãos, não devemos esperar que as coisas sejam a nossa maneira, mas a maneira que Ele já proveu desde o princípio. Jesus é maravilhoso e sempre faz além do que esperamos. Agradeço a todos os irmãos que sempre me ajudam a levar a cruz, me mantendo em suas orações, em especial o pastor João Rosa e a irmã Santa, sempre ao meu lado por todos esses anos, me apoiando e me incentivando a nunca desistir em minhas lutas. Tenho orgulho de vocês e de fazer parte desse ministério. Obrigada.
Só me resta gratidão e minha oração é que Deus recompense a cada um e que eu possa estar sempre em sua perfeita vontade. Rogo oração de gratidão a Deus e para que eu possa ser amável e útil no corpo do Senhor Jesus. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Ô, irmã Cláudia, Deus te abençoe, Amém. preciosa irmã. A gente que se Cláudia orgulha é em ter uma você no bênção. nosso meio. A senhora é uma bênção. Deus abençoe, irmã Cláudia, viu? Aniversário dela hoje. É, da irmã Cláudia. Parabéns, viu? Deus abençoe, viu? É, Irmã Cláudia, seja sempre essa irmã fiel na palavra, né? Dedicada, amorosa para com as coisas de Deus. Deus abençoe, né? amém. Então, foi uma live muito abençoada essa, né? Ah, foi. Com algumas coisinhas em pauta que a gente depois vai esmirilhando, né? Não acha? Com certeza. Vamos esmirilhando. Eu vou ver se eu acho a mensagem para E mostrar tira, para vocês. vamos tirar Mas tema. vamos. Não, tema não. Eu sei que o profeta falou. Eu não estou dizendo de mim, né? Eu Claro. sei que pode eu até nem ter entendido, mas o que ele falou foi isso. Sim, minha querida, mas tu tem que ver uma coisa aqui, ó, que tem que ver como o irmão Brancino, em que tempo ele falou isso. Pois eu não me lembro Porque qual mensagem. depois que a palavra, depois dos selos, veio Sim, a palavra do Com arrebatamento. certeza, eu sei disso. Viu? Por isso ele falou hoje, que eu falei para vocês, eu estava lendo ali, dizendo, né, uma mensagem de 63. Viu? Ele disse, o amor será tão grande no coração do eleito que ele não vai ser entendido. Né? Glória a Deus. E o eleito é um remidor. Né? O eleito é um remidor na terra nesse tempo. Ele tá trabalhando para fazer o melhor que ele pode, né? Para juntar. Quero dizer para vocês que tudo que eu falei aqui é a minha posição na palavra, viu, irmãos? Não quer dizer que as pessoas têm que tomar as coisas precipitadamente porque eu disse, não. Eu acredito, sempre disse que o eleito é uma pessoa diferente. Viu? Ele é diferente mesmo. Não é? Então, Tá, irmão. Tá, amém. Então, vamos orar pela acho que irmã. ainda tem mais um. O irmão Cledir está pedindo oração para o pessoal do Baquini lá, para a irmã Nair. Ah, tá. Tá bem, irmão. Então, Estão na vamos- live? Então, Não? Então, vamos orar pelo irmão. Deus abençoe os irmãos do Baquini aí, irmão Amém. Pedir, né? Que bom que você ligou, né? Que estão ligados na live, que coisa boa, né? Vamos compartilhar junto essa batalha, né? Amém. Eu digo a vocês assim, ó, que é tão bom a gente viver esses dias que a gente está vivendo. É verdade. Cada mensagem que a gente pega, ela tem um sentido muito bom, né? Pra gente crescer na graça do Senhor, né? É muito importante. Então vamos orar, né? Orar pela irmã Cláudia, pelos irmãos do Baquini e por aquelas duas pessoas, né? Rafael e Marina, que é a irmã Certo. do grupo ali pediu oração, Tá né? bem, irmãos. E agradecer aos irmãos que estiveram presentes e dizer que para nós é muito bom estar aqui, que é um momento que a gente tem para ter o nosso pastor aqui, tirando nossas dúvidas, né? Sentado aqui na mesa, conversando. Então é muito bom, porque às vezes do púlpito vem a pregação e tudo, e a gente fica aquela dúvida, não vai na hora, isso pastor, não vai perguntar, né? Mas aqui é um momento que ele está aqui com a gente e cada momento é precioso para nós, né? Para estarmos cada vez mais firmes e aprendendo de Deus. Não percam essa oportunidade, irmãos. Na próxima live, anote as perguntas e não percam a chance de tirar suas dúvidas, certo? Amém. Então, o pastor vai orar em agradecimento à vida da irmã Cláudia e esses pedidos que foram feitos. Pai Celestial, Amém, Deus. é muito bom estar aqui, Jesus. Amém, O Senhor Senhor. sabe o contentamento do meu coração Amém, Deus. de poder, Senhor, estar na Tua presença. Meu Deus. Amém, Deus. E como Aleluia. é bom, Senhor, falar dessas coisas Amém. puras e Obrigada, santas, meu Obrigada. que vêm de uma fonte que não se explica, Senhor. Amém, Deus. Creio que o Senhor nos ajudou e nos ensinou essa noite como nós Amém, Jesus. devemos nos conduzir com essa palavra. Amém, Deus. Ajuda teus filhos, aqueles que não venceram ainda, Senhor, que eles possam vencer. Que eles possam cruzar também esse Jordão por onde passamos. Amém. É lamacento, é horrível, mas se nós chegar do outro lado,
lá está aquilo, a promessa que foi feita a Abraão. Amém, Deus. Então, Pai, eu quero que o Senhor abençoe cada filho seu agora. Amém, Senhor. Os pedidos que foram feitos aqui, Senhor. Amém, Deus. Ó Jesus, de oração, pessoas que estão enfermas, doentes, Verdade, Deus. Tem que o grande piedade, Deus Jesus. poderoso possa visitá-lo. Amém, Deus. O Senhor viu o nome de cada um, Senhor. E que a Amém, bênção do Senhor. Criador esteja presente com eles. Amém, Deus. Ali no Baquinho, os nossos irmãos, Pai Santo. Amém, Deus. Irmão Credir, aquela preciosa família ali. Que o Senhor abençoe eles, meu Pai. Amém, E que eles sejam sempre fiéis a Ti. Amém. E honrem essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. E oramos por todo o Teu povo, Senhor. Todos os Teus filhos. Amém. Toda a Tua noiva, Jesus. Todos os santos que estão espalhados em vários lugares. Amém. Que agora, Senhor, Tu possa abençoar cada um deles. E abençoar esta casa aqui, Senhor, onde vivemos. Amém, Que Deus. aqui possas ter paz, Senhor, possas ter segurança, amor perfeito, esse amor de Cristo, meu Amém, Pai. Deus. E também, meu Pai, oramos para que o irmão Décio, a irmã Lígia, sejam uma benção sempre aqui, Senhor, Amém, Deus. para todos nós. Amém, Deus. Que o Senhor o conduza e ajude, Pai Santo, Amém, Deus. de uma maneira tão maravilhosa como o Senhor tem feito. Amém. Que o Senhor o guarde debaixo da sua misericórdia, do seu Amém, amor. Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a tua glória. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe.